Bom, dando continuidade sobre a tabela, eu vou vir aqui em Table e vou criar a tabela, 2 colunas e 10 linhas. E aí vou criar a minha tabela. E a partir de agora, vou selecionar aqui todo mundo. Para selecionar, ó, posiciona aqui na diagonal, que a gente seleciona a tabela toda. Ctrl V. Ctrl V. Agora, basta parágrafo e parágrafo. Vou ajustar aqui, né, abrir esse conteúdo da minha tabela. É uma tabela não complexa, tá? Uma tabela tranquila. Em termos de complexidade de tabela, na realidade é só em relação às ferramentas, né? Para que a gente possa se habituar, tá? Eu não tenho um estilo aqui ainda para tabela, né? Eu vou criar um estilo de texto. Eu estou usando aqui parágrafo, mas está muito grande, né? Então, vou usar um novo estilo para a minha tabela. Vou diminuir aqui um pouco o texto. Vou deixar em automático. E vou adicionar esse estilo chamado tabela. Então, a configuração de tabela está aqui. Eu vou depois configurar também parágrafo. Mas antes disso, ó, seleciona ela inteira. E aqui, na tabela, você poderá informar também por aqui, tá? Qual é a altura da tabela e principalmente o alinhamento da tabela. Pode ser por aqui ou por aqui. E a altura por aqui ou por aqui. Janela tabela ou window table. Está muito grande. Vou deixar menor a altura. E agora eu vou começar a configurar. Por exemplo, eu não quero essas informações tão grudadas na minha margem. Com exceção da primeira linha, eu quero a primeira linha ao centro, tópico e tópico. Lá em caractere, a gente vai colocar ela até maior, né? Ela pode estar aqui com peso, por exemplo, do subtítulo. Peso do subtítulo, também a cor, mas as outras informações dessa coluna e depois da outra, eu vou ajustar para não ficar feio. A gente vai mexer aqui no meu parágrafo. Aqui no meu parágrafo, eu vou chegar essa informação aqui para cá e vou fazer a mesma coisa aqui. Só aqui para cá também. E em tabela, a gente pode, inclusive, ajustar. Deixa eu cancelar aqui, Ctrl Z, que eu aumentei sem querer a quantidade de linhas. A gente pode ajustar aqui na tabela a relação que eu tenho da altura na parte superior e na altura na parte inferior da minha célula, né? Eu estou achando aqui muito grudado, né, o espaçamento. Então, a gente pode mexer nesses espaçamentos por aqui, tá? Para que isso fique o quê? Mais harmônico, principalmente. Ainda na tabela, eu vou aumentar aqui o espaço dela, né? Aperta W para a gente visualizar aqui a linha estrutural da nossa tabela. Vou abrir um pouco mais, porque aí eu ganho espaço aqui embaixo, W, para desligar. Isso aqui não é nada, deleto. Pronto,
Só que agora eu quero retirar, né? Essas linhas não estão legais, né? Não está legal essa linha. Então, vou retirar como? Eu vou selecionar toda a minha tabela e eu vou informar aqui, selecionar o todo, Select All. E vou informar que eu não quero linha, estrutura. E agora, aos poucos, a gente vai configurar. Então, por exemplo, aqui eu posso adicionar uma linha, porém, vou dar um clear para pegar somente essa, né? Vou colocar aqui, por exemplo, a espessura em 2 e vou colocar verdinho. Pronto. E agora, vou selecionar todas essas linhas e vou colocar a minha espessura em 0,25 ou um pouquinho maior, se for o caso. Tá? Tá aqui. Ah, eu selecionei a de cima. Selecionar só essa, clear, que é só essa daqui. Vou colocar aqui ela em 2 e ela em verde. Prontinho. Tenho a configuração já estética, né, da minha tabela. É o antes e o depois. Vou tirar aqui o W. Vou selecionar a primeira linha da tabela e a gente vai pôr a primeira linhazinha de texto. Vou colocar este texto em caixa alta. Tabela ok. Posso chegar aqui. Merge, tá? Eu iria colapsar, né? Unificar as minhas células. Não é o que eu quero, né? O que eu posso fazer aqui para desmembrar, de repente, né, a minha tabela. Foi selecionar a coluna, eu dei um Ctrl X. Fica a critério, né, desmembrar a tabela para poder separar em uma página ou outra, mas não vai combinar com esse projeto. Então, vou já dar o Ctrl Z. Mas quando você quiser separar as colunas, você pode selecionar, tá, e separar dando Ctrl X e depois Ctrl V. Deixa eu dar um Ctrl Z, que aí eu volto atrás, porque aí a minha tabela aqui não tem jeito, né? Ela vai ficar dessa forma. O que eu posso fazer é encurtar a minha coluna para que eu tenha aqui uma quebra maior de linha. E aí sim vai ficar melhor, né? Vou quebrar a linha aqui para que eu aumente o espaço aqui embaixo e dê continuidade da minha tabela aqui ao lado. Eu só vou selecionar aqui o meu texto e vou deixar o alinhamento à minha esquerda e vou dar continuidade à tabela aqui na lateral. Pronto, fica melhor, principalmente porque eu vou ter todo o conteúdo ali legível, né? E não vai atrapalhar com a linha da dobra da minha página. W. Deixa eu só editar aqui.
Pronto, agora o nosso label pode estar maior, né? Esse label pode estar maior. Eu posso selecionar os tópicos, né? E os tópicos em si, colocar em outro tom, em bold. E aí depois é mais prático selecionar e pegar o conta-gotas. Pronto, tabelinha fechada. Tabela e ícone. Próximo passo, vamos trabalhar uma citação, né, de um autor sobre slow fashion. Então, eu vou pegar aqui vou copiar. Mais uma página e vou trazer a citação. Vou dar um Ctrl V, tá? Essa aqui é a citação. Ctrl A, por enquanto eu vou deixar como parágrafo e aqui também como parágrafo. E essa citação é da Vivienne Westwood. Não sei, o conteúdo é fictício, então eu não estou confirmando esse conteúdo sendo gerado pelo ChatGPT, mais uma vez, mas eu vou procurar a Vivienne. É uma estilista realmente, tá? E ela fala sobre moda moderna, então não sei se ela falou sobre essa frase, mas é só para deixar claro que eu não estou verificando o conteúdo. E vou, por exemplo, se essa citação tivesse no meio de um texto, tá? Se eu tivesse com essa citação aqui no meio, Ctrl V, né? O que a gente teria que fazer, né? Eu teria que selecionar este texto. Ele não precisa estar em aspas, mas eu precisaria identar, que seria aqui. Eu vou chegar a esse conteúdo, vou colocar uma indentação, por exemplo, de 12. Colocaria o texto em itálico, e o corpo deste texto estaria menor, tá? A minha citação, o corpo estaria menor. E o nome, né, da Vivienne poderia estar aqui abaixo, em bold, itálico ou semi-bold itálico, e alinhado ali à minha direita. Tá? Então, no meio do texto, poderia ter um comportamento dessa forma a citação. Ou você também pode trabalhar, né, de forma destacada, né? Posso colocar essa citação aqui e trabalhar ela, né? Colocar a foto como se fosse um depoimento ou qualquer outra estrutura dentro do seu layout, tá? Posso manter, nesse caso aqui eu vou manter as aspas, como não está no meio do texto, eu vou manter a aspa, só que eu vou dar uma editada, né? Vou pegar aqui o meu estilo de caractere e vou botar a minha aspa aqui de abertura com maior imponência, vou colocar ela mais escura, vou destacar, tem até um parágrafo de destaque, não tem, mas eu vou destacar aqui em bold e aqui
eu vou deixar em itálico, semi-bold itálico, e vou deixar alinhado. Vou dar um Enter. E vou deixar alinhado o texto, o nome, aliás, à minha direita. E aqui eu vou selecionar tudo, porque eu não quero essa viúva. Vou trabalhar essa viuvinha. Aqui eu vou deixar ainda maior. Tá? Então, essa é a forma como eu vou diagramar a minha citação. Além dessa citação, posso colocar aqui uma forma tá? Vai ficar muito a critério do layout, né? E aí posso brincar, né? Forma, adicionar as cores do nosso layout, tudo que a gente vem desenvolvendo, né? Vou inverter aqui, vou anular esse stroke. Tudo que a gente vem desenvolvendo, envia para trás. Atalho Ctrl Shift, abre colchetes, ou está no acento agudo, ou botão direito, ordem. E aí, muda a sua ordem para enviar para trás. E vou pegar, né, uma foto da Vivienne. Estou buscando uma foto dela. Mais prático aqui. Estava dando erro na hora de salvar, então aqui é mais prático. E aí fica a critério colocar dentro de uma forma, né, feita, uma elipse ou um retângulo, um quadrado. Vai ficar a seu critério a forma que você deseja trabalhar essa diagramação. Então, vou colocar ela maior. Pronto, nessa tela eu vou deixar a Vivienne dessa forma, tá até combinando com o projeto. Vou tirar só aqui os cantos da imagem. E tá aí, mais uma fase concluída dentro desse projeto. E na próxima aula a gente vai falar sobre gráfico, sobre pé de página. Até a próxima gravação.